Deus tem colocado essa palavra no meu coração, e a gente veio no culto hoje, veio voltado para a oração. Os hinos da harpa vem falando de oração, de graça, o louvor dos jovens vem falando de oração. Eu quero compartilhar um pouquinho de oração com a igreja. Aleluia. Amém, igreja? Atos capítulo 12, verso 1 em diante, que diz assim: porque por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Glória a Deus. A igreja pode repetir comigo o verso 5? Glória a Deus. No 3, irmãos. 1, 2, 3. Pedro, 2, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia. Pode tomar seus assentos, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra vem falando sobre a perseguição da igreja. A igreja do Atos dos Apóstolos, a igreja era perseguida, mas os irmãos oravam, buscavam, perseveravam. E a gente vê na história, quanto mais a igreja do Senhor era perseguida, mais ela crescia, mais ela se desenvolvia. A igreja do Senhor não parava. E nesse tempo, irmãos, o povo de Deus estava sendo perseguido. Ali a igreja estava no começo da sua história, com os apóstolos de Jesus. Aleluia. A gente vê um pouquinho atrás, no capítulo 9, o apóstolo Paulo, antes chamado Saulo, um homem criado aos pés de Gamaliel, conhecedor das leis de Moisés, mas era perseguidor da igreja. Lançavam, aleluia, os servos do Senhor na prisão. E a gente vê que ele pediu carta aos sacerdotes para prender alguns da igreja. Mas um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Aleluia. Enquanto ele estava na sua caminhada, indo para perseguir a igreja, o Senhor Jesus teve um encontro com ele. E o Senhor apareceu ali em glória, com um caminho muito grande, e Paulo literalmente caiu do cavalo, e a sua vista ali se escureceu, ficou cego, e o Senhor Jesus disse: Paulo, por que me persegues? Aleluia. E ele: Senhor, quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Irmãos, quando alguém persegue a igreja do Senhor, está perseguindo o próprio Jesus. Aleluia. E Paulo ali se levantou com escamas nos seus olhos e voltou para sua casa. Aleluia. Foi para uma casa e ficou ali, irmãos, cego, mas orando a Deus. Ele não conhecia Jesus, ele perseguia, mas quando ele teve aquele encontro, ele ouviu aquela voz, ele sentiu aquela presença poderosa, ele não podia ver mais, mas ele se colocou no joelho e começou a orar. Começou a buscar esse Jesus. Irmãos, quando a gente ora, o Senhor responde. Enquanto Paulo orava lá naquela casa que ele estava, o Senhor Jesus já falava com o servo dele, Ananias: olha, Ananias, vai à casa do servo Saulo, apelidado de Tarso,
Aleluia. E ore por ele. E manda dizer que eu mandei lá. Louvado seja Deus. E ore por ele para que ele seja restaurado a sua visão. E o homem, muitas vezes, teme, mesmo sendo servo de Deus. Mas aquele homem que deu, ele entendeu o Senhor. Esse Saulo, ele persegue a igreja. Levou muitos presos à prisão. E agora o Senhor manda ele lá. Mas o Senhor disse: vai lá, porque aquele vaso para mim é um vaso escolhido. Aleluia. E eu mostrarei a ele o quanto ele deve perecer por amor do meu nome. Aleluia. E Ananias foi, como foi mandado o Senhor. Chegou, se apresentou, e quando ele estendeu as suas mãos e orou sobre Paulo, aleluia, ali aquelas escamas que estavam sobre seus olhos caíram. E Paulo foi curado naquele momento. E ali começa uma nova história de um homem, irmãos. Era Saulo, o perseguidor, mas agora é Paulo, louvado seja Deus, o missionário. Um dos maiores apóstolos da Bíblia, irmãos, que mais ganhou almas, que mais implantou igrejas, porque teve um encontro com o Senhor. Mas, irmãos, a igreja continuava sendo perseguida. E esse rei Herodes perseguia a igreja. E ele mandou ali matar a Tiago de espada, irmão de João, foi morto. Estevão já tinha sido morto. Aleluia. E mandou prender a Pedro. E ali Pedro foi preso, estava naquela prisão. Creio eu que se fosse nos dias de hoje considerado de segurança máxima. 16 soldados guardando. Aleluia. Mas a palavra fala que a igreja estava em contínua oração. Meu Deus. Aleluia. Pedro estava preso, sim. Estava guardando o julgamento, sim. Provavelmente seria morto, sim. Mas a igreja estava orando. Aleluia. O servo de Deus estava preso, sim. Aleluia. Mas naquela prisão o Senhor Jesus estava com ele. Aleluia. A palavra fala que ele estava dormindo. E o Senhor Jesus mandou ter um anjo lá para libertá-lo. Por quê? Porque a igreja estava orando. E não era uma oraçãozinha, não, estava orando constantemente. Não cessava de orar, igreja. Aleluia. Muitas vezes nós queremos uma vitória, nós oramos um pouquinho e já desistimos. Aleluia. Mas a oração da igreja não é em favor dela mesma. A oração dela era por Pedro. A oração dela era pelos apóstolos. A oração dela era pela igreja mesmo, igreja. Muitas vezes nós oramos por tantas coisas, esquecendo de orar para o nosso irmão. Esquecendo de orar para o líder da igreja, esquecendo de orar para os nossos pastores, aleluia, esquecendo de orar, irmãos, por aqueles que já oraram por nós, como a nossa irmã Rosana disse hoje. Nossa irmã Elisa orou, nossa irmã Cida orou, nossa irmã Rosa orou. Hoje essa serva do Senhor foi enferma, já com uma idade avançada, não consegue ir à igreja muitas vezes. Mas será que a igreja está orando por elas? Será que nós estamos orando, igreja? E o que o Senhor tem é isso, oração incessante por todos. Pelas servas que tanto oraram por nós. Eu estou aqui, muitos estão aqui por essas servas que oraram, que buscaram, que jejuaram, que enquanto tinham suas forças ali andavam quilômetros e mais quilômetros, fazendo campanha nas casas. E hoje é a nossa vez como igreja orar por elas. Não se esquecer de ninguém, irmãos. Sabe aquele irmão nosso que está fraco, mas saindo da graça? A nossa função não é criticar. A nossa função, aleluia, não é falar, olha a vontade dele, não merece, não, irmãos. O Senhor Jesus veio para todos. A nossa função é orar por aqueles que estão caídos, por aqueles que estão fracos na fé, aleluia, por aqueles que muitas vezes não têm esforço, por aqueles que muitas vezes a luta é tão grande, irmãos,
é tão grande que não aguentaram cair. Mas irmão, quando a igreja ora, Deus manda um anjo para ajudar, Deus fortalece o vaso de Deus. E Deus quer isso na igreja. Oração contínua por todos. Um irmão, uma irmã, uma oração justa, né, irmão? Pode muitos defeitos. Imagina uma igreja inteira orando no propósito. O que Deus pode fazer? Aleluia. Enquanto Deus estava lá preso, numa prisão onde paredes de grades, uma prisão física, mas muito hoje estão numa prisão espiritual, estão presos numa enfermidade. Aleluia. Estão presos na fraqueza, estão presos no vício. Aleluia. Não sei se tem alguém preso aqui essa noite, uma dessas coisas, ou se tem alguém da família e você está aqui orando. Mas uma coisa eu sei: a oração do justo pode ter seus defeitos. Aleluia. Há poder na oração da igreja. Aleluia. E Pedro estava lá dormindo. Pedro estava lá descansando no Senhor. Aleluia. E a igreja orando, a igreja jejuando, a igreja intercedendo pela vida de Pedro. E Lucas, quando escreveu o Atos dos Apóstolos, ele frisou bem essa palavra: a igreja orava, a igreja intercedia. Se Lucas colocou isso no Atos dos Apóstolos, é porque é importante louvar a Deus. Enquanto Pedro dormia, Deus mandou um anjo. E o anjo entrou por aquelas portas, e o anjo passou por aquelas sentinelas. Aleluia. E o anjo acordou a Pedro. E quando o anjo tocou a Pedro, Pedro, levanta depressa. As cadeias se caíram, louvado seja Deus. As correntes foram quebradas. Os soldados, irmãos, dormiram. Pedro, vem depressa. E Pedro foi caminhando. Pedro foi caminhando atrás daquele anjo, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Aleluia. E quando chegou naquele portão de ferro, já tinha passado pelos guardas. E quando chegou naquele portão de ferro, a palavra fala que eles se abriram automaticamente. Irmãos, naquela época não tinha motor remoto, né, pai? Mas a palavra fala que aqueles portões abriam automaticamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Pedro saiu acompanhando o anjo. Aleluia. E Pedro foi até a casa, louvado seja Deus, onde de João Marcos, onde ali servos estavam ali orando. Chegou até a porta, bateu. E foi lá uma jovem chamada Rose. Aleluia. Perguntou quem é Pedro. Ela conheceu a voz de Pedro, mas ela ficou tão impactada que ela não abriu a porta. Ela correu falar com todos que estavam ali. Pedro está na porta. E a nossa irmã falou hoje, né? Deus quer adoradores, não quer nós como comer, cuidando. E aqueles irmãos que não cuidaram, não Pedro está lá, é uma prisão impossível. Irmãos, para Deus não tem impossível. Meu Deus. Quando Deus manda, tem que acontecer, louvado seja Deus. A palavra fala nos Salmos, no 31, Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito. E Deus deu ordem ao anjo dele a respeito de Pedro. E ali foram até a porta e abriram, e era Pedro que estava lá, livre e são, para a glória do Senhor. Se alegraram, glorificaram o nome do Senhor e adentraram aquela casa. Aleluia. Igreja, o Senhor quer mais oração de nós. Quer mais oração. Quer que nós sejamos unidos. Unidos não é orando aqui ou orando lá. Não, unidos não são propósitos, como igreja. A igreja é o corpo de Cristo, irmãos. Tem que ser em comunhão. Para Deus operar na oração da igreja, a igreja tem que estar em comunhão, irmãos. Não é irmão se levantando para o irmão, não falando do nome do irmão, não. É em comunhão. Se nós temos alguma coisa contra o nosso irmão, contra a nossa irmã, vamos até ele. Olha, irmão,
você ganhasse um irmão, ganhasse uma irmã. Aleluia. Mas a nossa função é como igreja orar, é clamar ao Senhor. E o Senhor é poderoso, Deus. Assim como ele fez na vida de Pedro, abriu aquela porta da prisão, quebrou aquelas cadeias. O Senhor pode quebrar as cadeias que estão prendendo também a nossa família. O vício que pode estar no seu marido, na alguém da tua família, o Senhor pode quebrar pela oração da igreja. Aleluia. Sabe aquele problema, aquela dificuldade? Talvez seja um filho na droga, apenas ore. Quando a igreja se reúne para orar, o milagre acontece, igreja. Foi assim com Pedro, não é diferente hoje. Nós estamos aqui nessa casa de oração. Aleluia. Mas você que está nessa casa também, como nessa live assistindo, está com problema difícil. Deus tem obra para realizar no teu lugar. Até a ceia hoje, em nome do Senhor Jesus. Deus foi com Pedro, Deus é na igreja, Deus é na minha vida, Deus é na tua vida essa noite, aleluia. Apenas ceia, apenas ore. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por essa palavra eu quero orar junto com essa igreja. Eu quero clamar, eu quero interceder pela sua vida. Eu quero interceder pela sua família, pelo seu lar, pelo seu trabalho. Não sei a sua necessidade. Irmão, a igreja primitiva não comprava nada. A palavra fala que muitos vendiam suas propriedades e depositavam ali os pés dos apóstolos. E tinham tudo em comunhão. Aqueles que tinham muito repartiam com aqueles que não tinham nada. Irmãos, se nós tomássemos para nós esse princípio, irmãos, de união, olha, o mundo está precisando mais, vamos unir, irmão, um pouquinho de cada um vai suprir a necessidade dos irmãos, não vai fazer falta para ninguém. Aleluia. E Deus quer isso de nós, é união, em oração. Aleluia. Nos nossos bens, irmãos, naquilo que nós temos, que possamos também repartir, e o nome do Senhor é glorificado com isso, irmãos. Porque quando nós fazemos o Senhor, vem o testemunho também que Deus faz na vida dos seus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa noite, igreja, se tem alguém que está com uma necessidade, está com uma enfermidade, quer vir aqui à frente, vem à frente em nome do Senhor Jesus. Ou senão nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos clamar com a igreja esta noite. Apresente, irmãos, a vida da nossa nascida. Apresente essa oração para a nossa irmã Rosa. Aleluia. Apresente a vida da nossa irmã Rosalina, nossa irmã Lourdes. Se tiver mais alguém que vocês não sabem que está enfermo, apresente diante do Senhor. E eu creio que o Senhor vai mandar um anjo lá e vai visitar-nos. E vai fazer a obra para a glória dele. Aleluia. Na sua casa, onde você estiver também, dobre o seu joelho, apresente a Deus a sua causa. E nós temos que Deus vai entrar na tua casa esta noite. Aleluia. Vamos ler nossa fé. Vamos ler nossa fé, igreja. Eu posso ouvir o amém da igreja? Glória a Deus, aleluia. Aquele que quiser se pôr de joelho, aquele que quiser vir à frente também, para nós orarmos em posição de mãos, vem à frente, igreja. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Oramos. Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós oramos neste momento, apresentamos a Ti, Senhor, aquela tua igreja, Pai, apresentamos a Ti, Senhor, Deus querido, Deus amado, a cada causa da noite, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, meu Pai, venha manifestando a tua glória, Senhor, sobre a tua igreja, sobre a vida dos teus filhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Alcança teus filhos que estão vindo até a frente neste momento, Pai. Neste momento, teu servo vai ungir, Senhor, os enfermos. Oh, meu Pai querido, Pai amado, nós vamos orar pela vida de cada um, Senhor. Que estiver até a frente, cada um, Senhor, que estiver também, Senhor, meu Pai, neste momento, no seu banco, ajoelhado, Senhor, buscando a tua presença, buscando a tua paz. Eu creio, Pai, meu Deus, o Senhor vai dar glória ao seu nome esta noite, Senhor. Que já é uma meu Pai, nessa oração eu oro a presença da vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Entra com providência, Pai, sobre a tua igreja, Senhor. Vem fazendo a libertação, Pai, a cura.
enquanto você intercedia por essa vida, você crê que ela vai alcançar essa noite, com libertação, com figura, com vitória, louvado seja Deus. Eu creio que o meu lar foi alcançado, que o teu lar foi alcançado essa noite. Sabemos que nós servimos um Deus que é o Deus do impossível. Aleluia. O Deus que curou a nossa irmã Rosana. Aleluia. O Deus que não viu o filho dela no peito, que queria te tirar. É o Deus que está operando aqui na minha tua vida esta noite. É o Deus que está aqui conosco. Aleluia. O Deus que pegou lá no culto, louvado seja Deus. O Deus que nos colocou aqui esta noite sentados com os príncipes. É o mesmo Deus que é na minha tua vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ele está se manifestando a tua graça cada dia sobre a nossa vida. Apenas creia. Ah, pastor, mas talvez eu não estou vendo. Profetiza, igreja, com sua fé. Aleluia. Quando Deus mandou Ezequiel profetizar naquele vale que estava cheio de ossos secos, ele podia enxergar com seus olhos vida naquele lugar? Não, porque os ossos estavam sequíssimos. Aleluia. Mas o Senhor fez uma pergunta, Ezequiel: pode esses ossos viver? Pode, Ezequiel? Ezequiel disse: ó Senhor, eu não sei, mas tu sabe, Senhor. Aleluia. O Senhor sabe, gente. Talvez você chegou preocupado, talvez você não está vendo resposta, talvez você não está enxergando solução. Mas apenas o Senhor fala para o Senhor sabe se louvado seja Deus. E o que o Senhor mandou fazer? Para fazer profetizar. Profetiza sobre a sua vida, no nome do Senhor. Profetiza sobre a sua família, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Profetiza sobre os projetos que estão no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Profetiza, igreja, que vai render, que vai levantar, louvado seja Deus. Que Deus vai dar vida. O decreto do rei Herodes era a morte. Deus estava preso ali aguardando a morte. Mas Deus enviou um anjo para dar vida para ele, para dar liberação. E o Senhor manda dizer para a igreja: ele tem vida. Ele tem vida e tem abundância, igreja. O inimigo pode se levantar e dizer: acabou, está preso, vai morrer. Mas o Senhor já estava mandando um anjo lá e quebrando as cabeças que vai fazer a sua vida. Aleluia. A sua família. Amém? Amém. Você crê em nome de Jesus? Amém. Aleluia. Se você crê, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa é a palavra essa noite, irmãos, para nossas vidas. No momento das nossas prisões, no momento onde parece que acabou, o Senhor manda um anjo para nos ajudar. O Senhor envia o seu anjo para nos libertar do braço de Deus. Ele dá a ordem aos teus anjos, ao meu e ao teu Espírito. Apenas creia. Faça como Pedro. Está preso, está prestes a morrer. Mas ele estava lá dormindo, estava lá descansando no Senhor. E como Paulo disse, o morrer com Deus é lucro em Cristo, louvado seja Deus. Sejamos fiéis à presença do Senhor. Eu creio que o Senhor tem muito mais a acrescentar na nossa história. Aleluia. Apenas, irmãos, sejamos firmes na fé. Aleluia. E diante das nossas lutas, das nossas prisões, das nossas dificuldades, sobre aquilo que a gente veio na nossa vida, colocamos em primeiro lugar a nossa confiança no Senhor. Aleluia. Que Ele é fiel para fazer a sua boa obra na nossa vida. Amém, Senhor? Amém. Aleluia. Vamos se por pé, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor nesse momento, em nome do Senhor Jesus, por essa palavra. Glória a Deus. É verdade, né? Louvado seja Deus. A nossa irmã Lúcia completou mais um ano de vida, irmãos. Aleluia. Nós vamos orar por ela aqui, em nome do Senhor Jesus.
Vai chamar aqui o Wilson também, completou o aniversário esses dias também, vamos orar. Vem cá, querido, Jesus, vamos estar orando, aleluia. Pastor, não quero também. Amanhã. Vem cá, meu velho, vamos estar orando pela serva do Senhor também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se tiver mais alguém que aniversariou, aleluia, semana passada, essa semana, vem aqui à frente. Vamos orar pela tua vida também, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, para que o nosso irmão também. Sabe o que é isso, irmãos? É que eles creem que a igreja tem uma bênção para declarar sobre a vida deles. Louvado seja Deus. É isso, por isso que a nossa irmã veio aqui, ó. Eu fiz aniversário, agora por mim. Louvado seja Deus, é isso. Para ver como é importante a minha sua oração, igreja. Aleluia. Então, nesse momento, levanta a tua mão, senta para cá e declara uma bênção sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus Pai, não que eu fui amado Jesus Cristo, Senhor. Nós oramos, Senhor, pelo teu Espírito, Senhor, que completaram mais um ano de vida, Pai. Hoje nós te louvamos, Senhor, pela vida de cada um deles, Senhor. Obrigado por mais um ano que o Senhor tem, Pai. Hoje eu tenho dado a eles, Senhor, na tua presença. Pai, o Senhor vai abençoar com toda a sorte de bênção, Senhor. A vida das tuas filhas também, Senhor. Abençoando a sua vida, abençoando a sua saúde, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Trazendo, Senhor, a cada dia alegria, Senhor. Alegria do Senhor que é a nossa força. Sobre a vida de cada um, Senhor, do teu servo, dos teus filhos também, Senhor. Abençoa, Pai, com toda a sorte de bênção, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. A janela do céu, Senhor, sejam abertas, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, Senhor, que as tuas bênçãos sejam derramadas, Pai. Multiplica os anos de vida, com paz, com saúde, com alegria, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida das tuas filhas, em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos, declaramos a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja diga amém. Vamos dar uma salva de palmas, igreja. Com mais um ano de vida, a Espírito glória a Deus. Deus abençoe nossos irmãos, nossas irmãs. Agora, se vamos orar, vamos agradecer a Deus, juntamente com o nosso irmão presbítero Antônio João, para fazer essa oração de agradecimento e dar a sua sobra. Meu irmão, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse culto, pela presença do teu Espírito Santo. Eu tenho certeza, como foi dito por vários irmãos aqui essa noite, muitas vidas estão levando a cura, a libertação, a restauração para casa, Senhor. Nos abençoe e nos fortalece. Te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Levantamos nossas mãos. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa comunhão do Espírito Santo, Rei do nosso meio, não somente hoje, mas para todos sempre. Toda a igreja diga amém.